equipe espiritual responsável por essa atividade, que sejamos envolvidos pelas energias amorosas, pelas energias de paz, de harmonia, que os nossos pensamentos, ações sejam de paz, de perdão, de doação, que o Mestre Amigo envolva a todos com muita paz, que é o que nós estamos precisando. Que essa paz esteja ao nosso lado, hoje e sempre, que assim seja. Bom dia, meus queridos. Bom dia aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Hoje, mais uma vez aqui reunidos, nessa manhã de sábado. O nosso capítulo hoje é capítulo 25, Buscai e Achareis. Karina vai fazer uma pequena leitura. E o nosso palestrante de hoje, Fernando Santos, que é voluntário do nosso ambulatório, palestrante aqui da nossa casa. Vai nos trazer reflexões sobre Buscai e Achareis, capítulo 25. Não vos preocupeis em ter ouro. Não vos preocupeis em ter ouro, ou prata, ou outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade e em qualquer vila que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos alojar, e permanecerei com ele até que fordes. Entrando na casa, saudai dizendo, que a paz esteja nessa casa. Se esta casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem nem escutar vossas palavras, sacudi, ao sair desta casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor que esta cidade. São Mateus, capítulo 10, versículo de 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas nesta época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Só se encontram os costumes dos tempos antigos nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos vossos apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral mais profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, esses nada tendo, não poderiam sequer tentar a cupidez daqueles que o recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso, lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar, porque estes são dignos de ouvir a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. Bom dia. Essa energia, essa reunião tem uma energia especial. Mas esse bom dia hoje não foi condizente com ela, não. Bom dia. Veja só, saí sábado de manhã de casa para vir para cá. Olha o quanto vocês trazem de energia. Porque veja só, a nossa
Nós temos um elemento cultural fantástico. A gente trabalha o ano inteiro pensando nas férias. Então a gente não vive para o trabalho, a gente vive para as férias, certo? A gente começa a segunda pensando no sábado e domingo. Então veja só, esse elemento tão valioso, você está dando um pedacinho dele e vindo para aqui. Essa então é a energia que eu gostaria que nós pudéssemos abrir o coração para sentir. Ou seja, deixar de criar ídolos lá fora, para entendermos que o valor maior que tem é esse, de corações que se anelam em um mesmo sentido, uma mesma busca, uma mesma intenção. Porque nós somos fortes enquanto somos um feixe, e somos fracos quando só somos um, seja esse um quem for. Então, a gente poder sintonizar com essa energia. Porque se há uma energia de cura aqui, perdoe-me os bons espíritos, na linguagem comum que as pessoas falam, não é a deles. Nenhum deles. Nem se fosse Chico Xavier aqui. Não é a deles. É a de vocês. Porque eles são trabalhadores. Nós, por estarmos dentro da dimensão física, interagimos com esse espaço e o corpo físico, ele se coloca dentro dessa susceptibilidade a isso. E esses espíritos manipulam essa energia em prol de nos auxiliar e a outros que não estão no corpo físico, mas se comportam desencarnados como se estivessem, para também assim o fazer. Para nós entendermos que toda relação de auxílio é uma relação de cooperatividade. E aí então nós precisamos nos colocar nessa posição. Mas por mais para baixo, por pior que você esteja, só você ter vindo aqui, isso já é um diferencial. Isso pode e é utilizado, certo? Quando esse sentimento que lhe moveu até aqui, passando por pau e pedra, certo? Como uma energia que é capaz de tocar um outro que ainda não conseguiu se mover para levantar da sua própria vida. Eu comecei falando com isso porque eu acho o Evangelho fantástico. Porque o Evangelho fala disso, dessa comunhão. O Evangelho não é à toa que ele é propagado pelo mundo inteiro. Chega em diversas culturas e lá também é abraçado. Eu não estou colocando como sendo o melhor, não. Estou colocando como o potencial que ele tem. Porque se não tivesse, já tinha sido extinto há muito tempo. Só que quando falamos do Evangelho, é necessário uma contextualização. Porque da mesma maneira que nós gostamos de fórmulas simples, nós entendemos que o que há de gostoso são as férias, e não os 11 meses que antecedem, nós vivemos tão ansiosamente por ela, que a gente não consegue nem sequer vivê-la de fato como é. Ou como a gente já começa a segunda pensando no sábado e domingo, a semana decorre, em vez de ser um momento de refazimento, onde nós nos enriquecemos pelas construções que vamos fazendo, ela fica como se fosse um ralo que a gente abre para que passe rápido e o sábado e o domingo chegue. Então, eu acho que elucidar isso é simplesmente tirar o olhar das férias ou do sábado e domingo, é ampliar. Que para mim é algo que o Espiritismo fez de maneira fascinante. É quando, com toda a sua arrogância, ele vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo. E arrogância mesmo, para a época, era isso. Porque quem reinava era a visão católica, aonde nela você tinha uma divisão de uma vida aqui e depois uma vida no além, condizente também com o que o Espiritismo está trazendo. Contudo, vejam só, essa vida que eu passava aqui, ela definia a minha eternidade, porque a vida do Espírito é eterna. E veja como havia aí um pouquinho de perversidade. Alguém vai perecer contínua e eternamente nas chamas do inferno. Havia algo de perverso nisso. Porque imagine, qual é o pai que o filho pede pão e ele dá pedra? Se nós não fazemos isso, com exceção de alguns. E quem é que dá pedra? É quem só tem pedra para dar. Então não adianta pedir a quem não tem pão, que ele dê pão. Porque se ele só tem pedra, só tem pedra. Cabe a você, em vez de se queixar da pedra que ele tem,
buscar cultivar para ter o pão que um dia possa dar a quem peça, porque senão você só vai ter para dar ao outro aquilo que ele também lhe deu. Então, isso é o segundo o Espiritismo. Porque ele sai da visão de uma expectativa de uma salvação. O que é uma salvação? É alguém que vem externamente para salvar. E quando vamos olhar nisso, mas nós professamos, certo, também ser o Cristo, um dos maiores espíritos, o maior dentro da tradição ocidental, que pisou sobre a terra. E temos ele como exemplo. Mas veja só, como olhamos isso? Porque esse segundo Espiritismo é uma lente diferente desse olhar, que vai entender então essa vida eterna como um contínuo de aprendizado, aonde fazemos idas e voltas nesse planeta e em outros. Porque esse pai é um pai caridoso, é um pai que quando você erra, ele diz, levante, olha a estrada que tem pela frente, vá adiante. Mas eu isso, mas eu aquilo, tudo bem, aprendeu, vá adiante. Ah, mas eu posso repetir de novo. Se repetir é porque não aprendeu. Mas fique tranquilo, a vida lhe ensina caminho. Esse é o Pai misericordioso. E esse Pai misericordioso que a gente vai olhar, ele aparece dentro dessa concepção da vida como uma continuidade. Eu acho interessante falar da vida como uma continuidade, porque isso assim aquietou muito o meu coração. Aquietou em meu coração duas coisas. Quando eu era pré-adolescente, né? Que na época não existia esse termo, lá para os 9 anos, 9, 10 anos, eu ia com minha irmã nos dias de Sexta-feira Santa, assistir aqueles filmes do Calvário de Jesus. E aí uma das coisas que eu me perguntava é, por que fica-se, ao falar de Jesus, que é algo que deve nos trazer luz, cultivando tanto a dor, o sofrimento, tudo aquilo que houve, eu não conseguia de fato entender, até quando eu assisti um filme, que eu acho que eu estou devendo assistir esse filme com minha filha. Eu vou assistir com ela, aí talvez seja um programa para fazer ainda esse final de semana. Marcelino, Pão e Vinho. Porque ele fala agora de um Cristo vivo. E quem é que tira o Cristo da cruz para colocá-lo como Cristo vivo? É o Marcelino. Então eu ouvi falar de um Jesus vivo. Eu ouvi falar de um Jesus misericordioso. Eu ouvi falar de um Jesus que superou a morte. Não na história que contam dele, na história com Marcelino. Eu só não vou contar o físico porque muita gente se empolgou aqui. Eu espero que essa energia contagie os outros. Tem duas versões, mas a base é mais ou menos a mesma. E aí, foi esse filme que eu assisti. Me viu Jesus de uma outra forma. E a outra coisa é que hoje eu tenho 50, mas quando eu tinha lá para os 14 anos, você sabe que todo doido vive ruminando na cabeça um monte de coisa. E eu me coloco como tal, certo? E aí, uma das coisas que eu percebi aos 14 anos de idade, era uma coisa que era clara para mim. Se eu me emocionar é natural, certo? O meu feminino está muito junto de mim. Eu teria uma filha, e essa filha não viria do meu ventre. Eu teria uma filha. E nessa época, eu sintonizava com essa pessoa, certo? E era uma sensação muito grata, internamente para mim. De muito carinho. E aí depois eu fui, casei, tive as dificuldades que tem quando a mulher passa de um certo tempo, porque nisso Deus foi cruel. Fez vocês engravidarem só quando são jovens. Passou dos 35, a taxa de fertilidade cai para 15%, certo? E hoje nós vivemos aos 90, né? Então, ou seja, veja quanto tempo aí fica para frente. E minha esposa também tem a mesma idade que eu. E veja, passou dos 35, já viu, galinha velha para botar ovo, mas aí, o que acontece? Não conseguimos. E fomos todas as vias aí, buscando, fazendo, fertilização, então não deu. E aí, tinha mais uma opção, barriga de aluguel. Aí a gente decidiu que isso não valia a pena. Isso, por que deixei constituir-se desse jeito? Porque, enquanto em meu coração era algo que pulsava desde os 14 anos, e que foi uma condição para eu casar, ela não sabia. A gente estava conversando um dia, eu falei assim, e aí, se eu quiser adotar, você aceita? Certo? Daquele dia era aliança, certo? Se ela dissesse não, eu dizia, tchau, a gente não vai se ver mais, certo? E se ela aceitasse, certo? Eu estaria. Ela fez, não, tranquilo. Eu acho que família é aquilo que a gente congrega, certo? Aquele ambiente que a gente congrega.
E assim fomos acertados. E lógico, quando havia essas dificuldades, isso foi perpassando. E lógico, como eu disse que tem todo mundo doido, né? Eu sou meio doido também. Então eu queria ver o que é que acontecia quando a gente estava decidindo não tentar essa hipótese, a adoção. E ela então encontrou, tínhamos ido em um desses locais de auxílio a crianças órfãs, e aí ela se apaixonou. Não foi eu primeiro, foi ela que se apaixonou por alguém. Mas tem toda uma sequência para você fazer uma adoção, certo? Talvez ela caiba bem no tema buscais e acharei. Gel, não é isso? Legal? Estava aqui, eu achei fantástico quando ela começou, porque eu queria uma música para começar. E eu não tive tempo de começar, nem de nem falar nada. Já estava no final. E a gente aqui tem que começar no horário, certo? Aqui é britânico. Aí ela abre aquela música linda. Ou seja, você tem que procurar. Se o bem e o mal existe, não é fácil escolher. É preciso saber viver. Então, naquele momento, eu queria que minha esposa fosse vivenciando. E aí, no momento que ela viu e se apaixonou, aí eu entendi que aquela resposta que ela me deu há 4 anos atrás era verdade. Aí então, nós fomos para a ideia da adoção. E a adoção, por que eu estou falando dela? Porque ela traz em mim uma marca indelével da reencarnação. Porque é um reencontro. É um reencontro. E nesse reencontro eu encontrei uma das pessoas que eu amo imensamente nesse mundo, certo? Que hoje a minha filha, de fato, está assim comigo. Desse jeito, tá? Aonde eu acho que é uma coisa fantástica, porque assim, são dificuldades que ela vai ter comigo. Eu estou envelhecendo e velho é rabugento. E eu sei que eu vou ser, certo? Como ela, como toda criança, também tem nas suas fases de aprendizado, né? E é como se fosse o jovem rabugento, depois o velho rabugento, né? E a gente fica agora nas coisas, eu sei que lá na frente vai ter que ser ela, me acolhendo, né, nas minhas coisas. Mas assim, é uma coisa fantástica, porque esse segundo espiritismo vai nos falar que a vida continua, vai nos falar que os nossos laços não são da agora. Os nossos laços são laços de amor, e laços de amor são eternos. E laços de amor não respeita distância nem tempo. Os laços de amor são elementos indeléveis na nossa alma. Então, nós começarmos a buscar enxergar a nossa vida com essa ótica, para nós pesarmos bastante as nossas atitudes, no sentido de entender que aquilo que a gente constrói com uma carga emotiva é algo que marca e fica. E para ser ressignificado e no amor transformado, precisa que de nós haja um esforço e um querer para que então dor, sofrimento, angústia, revolta, dissabor ganhe a tonalidade do que é o desejo do melhor, que se chama amor. Então, nós precisamos ver o Espiritismo, mas não como algo mágico. Eu entro naquela porta, recebo um passe e está tudo ok. Eu chego aqui, um orador, seja ele qual for, certo? E aí eu me transformo. Não é isso. Não é isso. Buscais e achareis está claro. Com a outra fase de Kardec, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, tem que ter a sua parte. Tem que ter a sua parte. Mas, Fernando, eu estou aqui acabado. Sim, aí você entra, senta aqui, abre o coração um pouquinho, aproveita dessa energia e se refaz. Mas diz para você mesmo, para que é que você quer se refazer? Porque você está buscando, você vai achar. Mas para quê? Para voltar para o mesmo que estava? Porque esse elemento que lhe tirou da zona de conforto e lhe trouxe para aqui, não lhe quer no lugar em que você estava, porque senão você estava lá. Então para que você está buscando forças e energias? E entenda que quando eu estou descrevendo isso, é porque aqui você vai ter vários oradores, às vezes o momento que a gente está, determinada palavra, determinada colocação, não nos bate bem na alma, e aí por isso que eu estou tirando o orador daqui de cima. Antes de valorizar o orador, valorize esse movimento. Porque se você conseguir entrar em conexão com esse movimento, não haverá momento
em que o dissabor queira lhe abarcar e você não possa dizer, posso fazer diferente. Porque quem está aqui fez diferente. Nós não sabemos qual é a dor de cada um, mas tem aqui pessoas com situações significativas. Qual delas? A sua. Então, é aprender que semelhante é isso. E aí nós começamos então a ter uma visão mais diferenciada, onde vamos entender agora que a proposta então do Evangelho, quando a gente bota a lente do segundo Espiritismo, é ver a vida como imortal. É nos ver como pessoas em ciclo de aprendizado. E aí, quando a gente está velhinho, a gente ainda está aprendendo, tá? Porque quem aprende não é o corpo. O aprendizado é do Espírito. E aí, a partir daí, a gente vai perguntar, buscais e achareis aonde? Eu sempre gostei muito de figurinha, e eu gosto de dar essa paginada aí, essa formatação. E veja que é uma estátua e um olhar por dentro. Mas é justamente isso. Às vezes a gente está tão cristalizado que a gente não consegue sentir isso que eu estou falando. A energia que está no salão, a energia que está aí do teu lado, do outro que veio junto com você. A gente fica tão cristalizado que a gente fica como se fosse aquilo ali. Então, uma das coisas no buscar e acharia é que a gente tem que romper isso um pouquinho. Começar a encarar isso para poder fazer essa transformação. Porque, veja, isso é ainda uma questão de imaturidade. Porque quando está ali Jesus e as criancinhas, é porque nós somos essas criancinhas. Então é aquela que fica de birra porque brigou com o marido. Então, hoje eu não faço, hoje eu não boto comida para ele, hoje eu não saio, hoje eu não vou para lugar nenhum. Como fica a criança? Hoje eu não vou para o curso de inglês. Hoje eu não faço aquilo. São as nossas birras, certo? Só que veja, enquanto é uma birra, que é algo de uma dimensão menor, mas às vezes isso é tão grande que lhe congela. Então você quer viver a plenitude do encontro, a felicidade, mas você, por causa de uma experiência negativa que viveu, virou aquela estátua que eu mostrei anteriormente, e aí ficou dentro dela. E diz que agora não abre o seu coração para mais ninguém. Quando você não abre para mais ninguém, você não está abrindo, é para você mesmo. Porque a oportunidade é sua, o outro não pode viver o que é seu. Então, é preciso que a gente perceba que ainda somos crianças. Mas por que ainda somos crianças? É para que a gente, às vezes, se permita um pouquinho de... Como é que eu utilizaria a palavra, rapaz? De mais flexibilidade para lidar conosco. Porque, às vezes, nós somos tão duros com nós mesmos que a dificuldade da cura não está nos espíritos, não está na energia que está aqui, está em você. Porque está tão cristalizado, tão dentro da estátua, que você não permite que nada lhe toque, que nada vá até você. E aí, a ideia é que nós possamos perceber que essa criança que vai crescendo, certo? Ela não cresce do nada. Ela cresce justamente a partir do quê? Da vida. E vida não é férias. Vida não é sábado e domingo. Por quê? Porque a vida não é só isso. Então, a vida é uma proposta de quê? De construção. Construção é trabalho. E trabalho que vai acontecendo um após o outro, progressivamente, é progresso. Então, nós temos o hábito de criar ícones e ficar adorando eles de joelho no chão. Que aí eu gosto de dizer que eu não gosto de ser seguidor. Eu admiro algumas pessoas, alguns espíritos, quando digo espírito, porque eu não os conheci como pessoa, só para dizer que eu admiro vivo, ou quem eu admiro quando eu conheci já estava desencarnado. Mas eu não quero seguir ninguém, nem Jesus. Olha só se eu vou pegar a minha vida e colocar agora a minha vida, certo? Para funcionar como seguidor de Jesus. Não. Porque eu acho que a proposta dele não foi de ter seguidores. A proposta dele não foi de ter seguidores. Pessoas que só fizessem, rezassem a cartilha que está ali escrita. Não. A proposta dele, quando a vida fala que é trabalho, é progresso, é evolução, é que ele só pode contar com você.
Só que como você às vezes coloca que o que é importante é aquela imagem que você criou, você não consegue se apoderar da força e da energia que você tem. Você não consegue. E aí você, sempre o outro é melhor. Você já está velho, você já está cansado, certo? Já não dá mais tempo, porque ali a relação já está acabando. Ou seja, você vive tudo de uma maneira que lhe desenergiza. Em vez de entender que é assim, o Cristo quando veio, chegou aqui, não dá para ficar sozinho, né? Nós somos seres gregários, temos que estar com mais gente do lado. Por isso que rola a fofoca, né? Porque a gente precisa ter com quem? E aí ele escolheu 12. Na hora que ele mais precisou, o que foi que os 12 fizeram? Ó, e olha que quem estava escolhendo era Jesus. Era um homem que olhava o outro e conseguia ver na profundidade da sua alma. Veja as criaturas que ele escolheu. Na hora que ele foi lá para o Calvário, negou, ó, fora. Lá na frente, ele traz mais alguém para o covil. Só que tinha uma marca diferente. Quando ele se foi, tinha alguém que ferrenhamente perseguia todos aqueles que professavam lá a fé cristã, que não era chamada nem de cristã, né, na época, porque quem cria isso depois é ele. E a pessoa era tão ferrenha, tão danada, que ele diz, acho que esse cabra vai me servir, porque os 12 estavam meio para baixo. Aí esse homem se chamava Saulo. E aí então Jesus o encontra. E quando isso acontece, ele vê um clarão e cai do cavalo. E a partir daí ele passa a enxergar de uma outra forma. Então percebam que a forma como você lidar com a vida depende da lente que você está usando. Naquele momento, Jesus funcionou para ele como uma lente, para ele enxergar aonde ele tinha que usar a energia que ele tinha. Porque alguns poderiam dizer o contrário, ó, eu matei não sei quantos cristãos, eu fiz tanta miséria, tenho que o quê? Perecer lá nas profundezas do inferno. Porque é isso que um pouco da tradição católica nos traz. Mas a ideia não é essa. A ideia dele foi, Paulo, levanta e vai agora erguer a minha igreja. Então, Paulo vai constituir o que nós conhecemos como cristianismo, porque ele vai trazer a imagem agora, em vez de Jesus, a imagem do mito, o Cristo. E constrói junto, lógico, com os outros, o que nós temos aí. E veja como isso é marcante. Ele não procurou ninguém de asinha, bonzinho, que ficava só dando sopa e dando água. Eu não estou dizendo que não deva fazer isso, não. Mas estou dizendo a você que você tem que partir do que você é, do que você tem. Sair dessa ideia de ficar idealizando. Porque Jesus, quando lhe convida, convida você. Não fica convidando, ou seja, algo que está distante de você. Agora, aonde você está, você pode fazer a diferença. E aí vamos entender que esse convite tão arrumado dele, que esse toque aí no rosto da criancinha, de maneira tão tranquila, eu imagino que ele estava dizendo para ela assim, olha, com aquele jeitinho cândido, tu toparás em pedras. Mas a gente parece que vai dizer assim, não, vai ser tudo tranquilo. Vai ser tudo tranquilo, não. Às vezes você vai voltar daqui quando chegar em casa, o pau está quebrando. O pau está quebrando. Mas você veio para aqui buscando energias de harmonização, de equilíbrio. Se foi isso que você veio buscar, foi nessa sintonia que você está se colocando, quando você chegar em casa, você vai ser mais um a alimentar o tumulto? É isso que você precisa se perguntar. Porque às vezes quando você chega em casa, você diz, eu estava na minha paz, agora essa corja toda aqui. Ou seja, cadê a bondade que você veio procurar aqui? Ou seja, só é bom no centro? 1 hora na semana? Aí, em casa. Agora, se você chega em casa, o pau está quebrando, em vez de você chegar e ser mais um, você, primeiro, aquieta, não dá ouvido à bagunça e busca auxiliar. A primeira coisa que vai acontecer com a galera é, o que foi que aconteceu com ele ou com ela? Porque já esperava você chegar e, ó, sarrafiar a porrada também. Então ele começa a ver que alguma coisa está lhe transformando. Então, se isso vai acontecendo como o trabalho, que vai crescendo progressivamente, ele começa também a ser tocado e a se interessar por isso.
Ah, Fernanda, até para vir para o centro? Não. É para buscar a conexão com a filosofia do amor. Que você encontrou no centro. Ele pode encontrar na igreja católica, protestante, budista, no islamismo, aonde quer que esteja. Porque essa luz do amor, ela é universal. Cada um usa uma linguagem para falar dela. Mas é disso que você estava falando. É de, em vez de virar um quebra-pau, você ser mais um a estar ali com os demais, buscando auxiliar e não disputar. Quando a gente vai olhar isso, quando ele diz toparás em pedras. E é isso mesmo. E aí depois ele vai dizer mais uma coisa fantástica. Olha e afastas tu mesmo. Que eu botei essa imagem aí do oleiro. Porque a gente fica esperando que apareça aquele caboclo que... e aí vai resolver meus problemas. O preto velho que vai resolver meus problemas. Aquele que eu vou consultar para dizer se eu caso com ela ou não, se eu tenho um caso com ela ou não. Não é assim. Quando eu digo que não quis seguir Jesus, é que Jesus, quando ele faz a sua chamada, certo? É para que você comece com o que você tem. Porque senão seria magia. Não há magia. Há, sim, um movimento de autoconstrução. E por quê? Porque nós acreditamos em você. Nós acreditamos em você. E aí, então, ele vai continuar dizendo ainda, ó, nós te daremos a força necessária. Porque acreditamos em você. E é isso que às vezes a gente não consegue fazer. É isso que a gente precisa fazer quando acorda de manhã e olha para o espelho. Mesmo que você esteja assim lá no... certo? Tente lembrar dessa lente de que você não viveu aqui um tempo e quando morrer vai perecer no inferno ou viver eternamente num céu. Mas você vai viver o quê? Outra lição. Vai terminar essa lição, vai viver outra lição. Então olhe para ali e lembre disso. Para ver se então o insight na frente do espelho se modifica. E aí, se você consegue então entender desse jeito, ó, se você quiser empregar. Porque aí quando você quer empregar, você pode fazer com que a vida ganhe um colorido. Uma coisa, uma leveza diferente. Porque se lembra quando eu estava falando naquela história de perversidade, você continuar eternamente lá nas chamas do inferno? É que o Cristo traz uma outra imagem. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Perdoai infinitas vezes. Ou seja, se dê uma nova oportunidade. Sempre. E quem tem que se dar é você. E aí quando nós começamos a entender esses aspectos, a gente precisa perguntar o que é que nos acorrenta. Então valeria a pena a gente assim, fazer uma reflexãozinha rápida. O que é que lhe acorrenta? O que é que hoje lhe acorrenta? Para que você então possa pegar, se você não vê aqui com um intento ainda específico, com isso claro, essa energia que paira aqui no ambiente dos encarnados, e tem uma leva boa de desencarnado aqui também. Essa energia, que é a energia da vida, a energia que se faz perceber vivo. Eles, alguns são até obsessores de vocês, mas quando eles estão aqui, eles começam a perceber que se eles continuam vivos, eles podem tocar a vida, em vez de grudar a vida em vocês e virar aquelas correntes, que só são correntes para eles mesmos. Então, o que é que lhe acorrenta? Dá uma pensada nisso, para que a gente possa depois entender, certo? De caminho você quer? O que é que você quer de caminho que você se sente acorrentado? Ou se você está vivendo apenas as correntes, sem enxergar essa escada que ainda tem pela frente. Que como criança você está ainda preso, sem conseguir perceber, certo? Esse impulso que é Deus dentro de nós, que é esse impulso que nos leva a buscar o melhor. Sempre a buscar o melhor. Mas alguns dizem assim, mas tem gente que se mata. É, o suicida está buscando o que ele acha que é melhor. Porque viver é algo tão constrangedor, angustiante, sufocante, que ele acha que, tirando a vida do corpo físico, ele vai passar daquilo. Ele está buscando o melhor. Ele só não sabe que não vai, né? Porque o corpo vai, o espírito fica. Ele só estará sofrendo dentro de uma dimensão diferente daquela que ele estava. Então, quando nós vamos começar a entender isso, nós vamos entender que é essa energia divina que nos impele sempre a buscar melhorar nossa posição. Sempre. E aí, desse jeito, ela vai nos levar a descobertas, invenções e o aperfeiçoamento.
da inteligência e da moral. Cada vez mais. E aí é esse pedido que vai nos fazer ver que a fé transporta montanhas. Porque ele, quando estava com os discípulos, aqueles 12 que ele escolheu, certo? Que eram meio banana, né? Aí ele tinha uma pessoa lá endemoniada, ou seja, cheia de obsessor, tipo os que você tem aí pendurado. E aí os discípulos foram curar e não conseguiram. E aí foram correndo chamar o mestre. E ele faz: até quando estarei com você, homens de pouca fé? Mas fé em quem? Em Jesus, em Deus? Não, fé em si mesmo. Você tem que ter fé em si, para que as energias venham convergindo até você e lhe fortalecendo cada vez mais. Se você não tem fé em você, não adianta. Então ele diz: se tiver fé do tamanho de uma mostarda, você dirá o quê? Mova-se, essa montanha se moverá. Mas tem gente ainda achando que é isso. Uma vez juntaram ao redor do dique do Tororó para fazer uma oração para o raio cair e queimar aquelas estátuas que estavam lá dos orixás. Certo? Tem gente que acredita nisso, piamente. Tá? Eu estou falando dele, mas a gente também acredita piamente que o problema dela é o obsessor que está encangado nela. Vem na quarta-feira, certo? Pela amorosidade dos espíritos que o recebe, ele vai embora e vai tocar a vida dele. Ela melhora e daqui a pouco volta tudo de novo. Porque se ela não mudou, ela vai atrair outro igual. E aí essa montanha, na realidade, está dentro de você. Quais são as montanhas que você precisa superar dentro de você? Então esse buscai, antes de estar fora, está dentro. Por isso que a pergunta não é: eu quero chegar em casa e encontrar uma casa em paz. Porque eu estou querendo de fora. Eu quero chegar em casa e ser eu o semeador desta paz. E aí então você vai entender que há várias montanhas, várias. E você cresce quando as identifica. Nem sempre você vai poder trabalhar com tudo, poucas vezes ao mesmo tempo, mas as identificar. Por quê? Porque quando você as identifica, já fica mais fácil você trabalhar. E uma outra coisa, às vezes aquela montanha que você identificou e que parecia algo assim, tão áspero, quando você começa a olhá-la de uma outra forma, ela às vezes ganha um colorido, ganha um jardim ao redor, certo? Muda a aparência e fica até uma montanha que na imagem lá fica muito bonita. E ela é de fato bela, porque aquela montanha não é um empecilho para você, é um estágio que lhe fará perceber quão maior você é, quão mais forte você é. Por quê? Porque, quanto espírito imortal, você vai superá-la. Se não nessa encarnação, em uma das outras. E aí você então começa a perceber que esta alegria é fantástica. É essa alegria que nós precisamos trazer para os nossos corações. E a gente às vezes acha que o contrário: eu não quero mais ser criança, eu quero ser criança. Um grande homem já dizia isso, que foi Albert Einstein. Ele foi tão adiante porque ele olhava o mundo com os olhos de uma criança. Não com pré-definições, mas sim vivendo a experiência que ali acontecia. E olhando para a experiência sem preconceito, ele conseguiu ver mais adiante. Então é assim que você pode, junto com a pessoa que você está vivendo, com os filhos que você tem, com o trabalho que você tem, enxergar mais adiante e não ficar preso achando que é o parceiro que você tem, os filhos que você tem, ou o trabalho que você tem que é a sua corrente. A corrente é você se manter no olhar que você ainda está frente a eles. Agora veja só, eu acho essa imagem linda. Todos eles olhando para cima, observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Ou seja, não precisa essa ansiedade toda, mas essa ansiedade toda que eu falei da gente estar vivendo hoje as férias, vivendo hoje o sábado e domingo. Vamos viver cada dia seu dia. Só que a gente precisa aprender uma diferença, que é viver no agora, diferente de viver para o agora. Quem vive para o agora, vive uma vida supérflua, fugaz, do instante. Quem vive no agora, vive uma vida plena e repleta. Essa diferença significativa por quê? Porque não somos seres de um flash de existência, somos seres imortais. Agora precisamos estar inteiro a cada instante que a existência se faz junto de nós.
E aí, então, isso vai nos ajudando a olhar de uma outra forma. Nós temos os hábitos de nos colocar como eu vejo, eu sinto o meu espírito. A ideia não é essa. A ideia é que eu, espírito, estou passando uma experiência na existência desse corpo físico. Está melhorzinho do que aquele, acho eu, certo? Mas eu, espírito, que estou vendo isso. E eu, espírito, que se você já conseguir abarcar assim, já está uma boa. Se você for um pouquinho mais além, você vai ver que esse espírito não é exatamente o Nando. É eu, espírito, que já fui Manuel, Joaquim, Pedro, José. Eu, espírito, essência vital. E aí, quando eu começo a olhar assim, veja como é que é diferente. Eu começo a entender que na interação com o corpo há uma reação aí evidente. Então, ou seja, meu corpo está sentindo a necessidade, meu corpo está querendo comer uma feijoada, um mocotó, um sarapatel, hoje é sábado, tomar umas canas, certo? Agora, e ele quer intensamente, a barriga chega a estar roncando, só que isso são necessidades do meu corpo. Eu, enquanto espírito, eu não preciso disso. São necessidades do meu corpo. E quando eu começo a olhar para isso, eu começo a perceber que eu, espírito, posso fazer outras escolhas. Entender que aos 50 é bom sarapatel, muqueca, feijoada, rabada. Eu tenho que olhar para ver se o meu corpo está querendo aquilo que de fato deve. Que foi uma outra fase fantástica de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quem é o censor? Eu, espírito. Meu corpo diz que quer. Eu que tenho que dizer se sim ou se não. E esse espírito imortal que começa agora então a aprender a se olhar, a quebrar, a sair dessa cristalização, vai começar a entender que há uma luz que pode servir para que eu possa lidar de uma forma diferente. Cada um aqui está carregando aí a sua cruz. Todos nós. Cada um com a sua. O que é que a gente está buscando aqui? Busque dar um colorido. Ou seja, dê um sentido para a sua cruz. Tem uma sinônima mais simples. Eu não disse que você podia chegar aqui e buscar a energia, mas diga para quê? É a mesma coisa, você não está passando pelo seu perrengue? Diga para quê? Porque se não é castigo, é uma oportunidade de aprendizado, tente enxergar que aprendizado é esse. Se esforce para enxergar o aprendizado, porque aí você vai entender o que é. Procure e acharás, trabalha aí, produzirás. Então você vai sair da ideia, do sentimento de ver a vida como um sacrifício para ver a vida como sacro ofício, do aprendizado contínuo a cada dia que passa. E aí, é essa pessoa que precisa dizer, sou eu. Por quê? Porque eu estou convidando vocês a olhar de uma outra forma. Mente e espírito. Eu falei do corpo e do espírito. O corpo quer, certo? Porque a fome está lá na barriga. Mas eu posso dizer se dessa forma ou daquela. E eu quero falar agora sobre mente e espírito. Aí onde a gente precisa ampliar o nosso olhar. E a gente vai começar a entender que eu, espírito, eu vou me apresentar aqui a partir de uma estrutura que a gente vai chamar em psicologia ego. Mas o ego, que sou eu que estou dizendo que sou Fernando, sua totalidade de mim? Não. Eu, ego, sou o representante da consciência. Então, tudo que eu facilmente acesso está aqui, é eu. Por isso que eu disse que não era Fernando, já foi Joaquim, Manuel, não sei quem. Tá? Então, só que, por que é que não sou só eu? Porque eu sei que existem outras coisas, além disso, as personas. Ou seja, aqui, adoro o Fernando, tem uma vozinha tão tranquila, tão calmo, tão sereno. Vai comer 1 quilo de sal comigo, certo? Vai estar dedicado àquilo, vai ver meus momentos e que eu também vou, certo, passar pelas oscilações que o humano passa. Tá? Então, mas aqui é uma persona. Eu, como médico, outra persona, eu tenho que atender ali, eu estou ali para auxiliar aquela pessoa. Eu não estou fingindo, nem sendo um farsante, mas ali eu estou como médico. Então ele chega querendo me detonar, dizer que eu sou incompetente, que teve aquilo, que a mãe morreu. Sim, era uma velhinha de 86 anos que foi apenas para fazer diálise e na máquina teve um infarto e morreu. Ele vai ver como se fosse eu, mas é a dor dele. Eu tenho que ter o quê? Discernimento para primeiro ouvi-lo, acolhê-lo e orientá-lo.
Aquilo é um papel de Fernando. Diferente quando eu estou dirigindo meu carro, alguém me dá uma fechada, certo? E aí vai discutir comigo. Esse aí já não é o médium. Eu estou fora da persona do médium. Ou quando há alguma querela com o vizinho, com minha filha, porque a cada lugar, certo, merece uma postura diferente, porque você não pode ser o mesmo. Quem está sendo o mesmo é o espírito, agora a sua postura muda. Então, reconheça as suas personas. A partir daí você vai ver que há coisas além disso, que é o inconsciente. A velhinha, mais uma vez, de 86 anos, ia receber, dizia: minha neta, fique tranquila. Porque a neta ficava no pé dela: como é que a senhora vai pegar dinheiro no banco sozinha? Eu vou, que eu ainda não perdi a minha autonomia. Mas, vó, pode ser assaltada. Se alguém vier me assaltar, eu deixo levar tudo. Gente, dinheiro não é o que mais vale na vida. E na hora que ela está lá saindo do banco, andando no coisa, o ladrão puxa a bolsa, ela pega a bolsa e bate no ladrão. Dá porrada no ladrão, e aí nego vem acudir ela, o ladrão termina fugindo. E na hora que a neta vem buscar ela: mas vó, a senhora não disse que não ia fazer isso? Minha filha, eu nem sei de onde foi que apareceu aquilo tudo. Isso é o que a gente vai chamar de elementos do inconsciente. Que por não ser visto, a gente vai dizer que está na sombra, né? Está lá atrás, a gente não vê. Mas da mesma maneira que esta sombra tem esses elementos, tem vários outros. Então, nós vamos entender que eu, Fernando, não posso dizer que sou o dono de tudo, porque eu já citei aqui vários aspectos. E aí vamos entender que há uma essência que eu estou buscando trazer como sinônimo do self, como essa essência, o espírito em essência. E cada vez mais que eu, Fernando, vou ampliando a minha consciência sobre tudo que a gente estava conversando aqui, o que é que acontece? Eu, Fernando, vou crescendo, tomando maior amplitude sobre o que acontece comigo. E a partir daí, vou me aproximando cada vez mais, certo? Daquilo que sou eu em totalidade. Mas eu em totalidade, sou mais, volta meu filho, sou mais do que tudo isso. Então, é essa busca, desse encontro, que vai me ajudar a fazer o quê? A olhar de uma forma diferente. Olhando de uma forma diferente, aprender a lidar com dificuldades. Veja só, eu estou vendo ali minha filha, imaginando o brócolis, mas ela gosta de brócolis. Algumas coisas lá na hora, tem que comer, eu não quero comer. Então, ou seja, tem que se dispor a passar lá pela experiência e fazer, você diz: não quero. Aí olha só, está vendo que tem os dois lados? Enquanto tem um que não quer, tem outro que quer. Então, existem elementos influenciando vários aspectos. Quando eu citei a imagem anterior, falando de consciente, inconsciente, existem vários aspectos dentro de você. Então, a partir daí, não adianta você ficar na revolta. Não é a revolta. Você tem que ser caridoso para consigo mesmo. Entender que há vários aspectos ali envolvidos. E aí, então, você buscar, certo? E tomando conhecimento desses aspectos para ir aprendendo a trabalhar com eles. E aí, dessa forma, a amargura acaba. Porque às vezes você vai pegar agora aquela mesma salada, vai botar um molhinho. Você vai, em vez de deixar ela empapada de tanto cozer no vapor, deixar naquele ponto meio crocante, e ela melhora. Então, a vida nos convida a ser fraternos. E a gente vai aprender a fazer isso quando a gente faz com o outro. No momento que eu me coloco com o outro, de maneira mais flexível e mais acolhedora, eu estou fazendo isso comigo. E aí, então, o perdão a mim mesmo. Eu sou um menino turrão. Não, eu sou um menino que está buscando, precisando despertar. E aí eu preciso de estímulos. E aí, nesse lugar, eu deixo de dar espaço para os desencarnados, que não querem continuar numa caminhada de despertar e querem ainda viver só cobrando. Eu digo para ele: eu já mudei, eu estou mudando. Quer mudar? Vamos mudar juntos. E aí, então, a gente vai entender que é a ideia que eu trago com esse homem. Por isso que eu adoro tanto coisas mais próximas, né? Eu tenho um sonho. Então, eu espero que a energia desse evangelho possa lhe permitir entrar em contato com seu sonho. Não de uma maneira tão infantil, mas simplesmente entender que o sonho se perpassa pela caridade para consigo. E esse sonho vai buscar dar a você uma plenitude, tanto em uma face como na outra. É possível. Foi para eles, é para nós também. Agora, quando a gente vai imaginar tudo isso, é o espírito que está aí dentro, não é nem o homem, nem a mulher. E esse espírito é você. Então, possa entender que às vezes a sua mente está confusa, a sua mente está assim, mas você, certo, é quem comanda todo esse jogo. E aí, então, você vai começar a perceber que
há, além de você, uma grande conexão de todos os outros. Por isso você pode se utilizar das energias benévolas que estão aqui nesse ambiente, porque todas elas congregam. Congregam em quê? Na constituição dessa paz. Porque ela é capaz de fazer com que você encontre o grande espírito da sua vida, que é você. Não é Chico, não é Bezerra, não é Joana, não é Jesus. É você. E que aí, então, você possa fazer a sua caminhada, tomando eles como elementos de orientação. Aonde você possa transformar o amai-vos uns aos outros como fato, e não apenas como discurso. E dessa forma, então, você vai fazer aonde você deve fazer. Porque aqui no centro é fácil. Agora, vá fazer dentro de casa. Construa o que você está querendo no seu ambiente doméstico. Porque é lá que você está colocado. Para que então, se você faz em casa, você pode fazer na família maior. Que eu estou trazendo um retrato do Brasil, mas vamos entender o mundo. Mas a gente precisa disso. Porque aí a gente vai entender que essa oração tem sentido. Onde houver ódio, eu leve amor. Onde houver ofensa, eu leve perdão. Onde houver discórdia, eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. E aí então, por isso, ele vai dizer que é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. E morrendo, a única coisa que você vai descobrir é que a vida continua. E aí continua como? Como você já está levando ela a partir daqui. Ela não se transforma só porque você desencarnou. Então você tem uma chance de viver uma dimensão espiritual cada vez melhor. Continue construindo ela aqui. E aí você vai entender o que é que significa a mensagem maior do buscai e achareis.